Eu perdi todo o meu glúteo enquanto eu buscava ficar com a barriga chapada, tirar a pochetinha, e eu tenho certeza que algum desses erros você pode estar cometendo. Então, fica nesse vídeo que aqui a gente vai passar pelo passo a passo para que você não cometa o erro que eu cometi. Vamos embora! Oi, meu time! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu falei pra vocês que eu vou começar a trazer cada vez mais conteúdos de valor, que vocês consigam de fato aplicar na prática, aprender, levar, como se diz, pílulas de conhecimento pra casa, né? Que não seja só algo que vocês vão observar minha rotina, se inspirar, né? Pegar algumas coisas, deixar outras, mas sim algo que realmente pode acrescentar pra vocês, né? Eu acredito muito que conhecimento dessa forma, ele é muito positivo. Vou contar pra vocês todos os meus erros, o que eu fiz. Quando a gente entra nesse mundo fitness, a gente vai tendo e criando metas, objetivos, tudo mais. Isso é muito positivo porque isso faz com que a gente vá para o próximo caminho. Claro que é muito tênue a linha entre insatisfação, ser sempre uma pessoa insatisfeita, e ser sempre uma pessoa buscando cada vez mais objetivos e bater metas. Então tem que delimitar muito bem a diferença desses dois. Eu me considero nesse aqui, então desde que eu entrei no estilo de vida saudável, a gente sabe que treinar, fazer dieta é algo que exige constância, então já tem um tempo que eu estou nesse processo, mas eu considero que eu teria tido resultados muito mais rápidos se eu não tivesse cometido esses erros que eu tô falando pra vocês e que eu vou começar a explicar agora. Se vocês querem dar aquela atalhada no tempo, realmente, tem coisa que não adianta, que a gente tem que errar pra aprender, mas tem coisa que a gente pode observar o erro dos outros e aplicar pra já não errar, entendeu? Vou contar pra vocês como que era a minha rotina e mentalidade da época que eu coloquei essa meta de querer chapar a barriga, de querer perder. Eu já contei pra vocês que eu tinha muito um biotipo falsa magra, que a gente diz, né? Em que o meu peso era ok, era saudável, mas ainda assim eu tinha pontos localizados no meu corpo que acabavam incomodando. Por exemplo, eu tinha aquela barriguinha mais acentuada, eu tinha gordurinhas mais nos flancos, eu tinha alguns detalhes ali que realmente eu queria dar uma melhorada. Vou até trazer aqui uma foto pra vocês. E aí o que aconteceu? Eu lembro que passava todo verão, e era sempre a mesma promessa no próximo verão eu vou estar focada, vou estar mais perto daquele shape que eu prometi. E eu lembro que todo ano eu acabava chegando do mesmo jeito. Inclusive nessa foto que eu postei pra vocês, esse verão eu falei assim, namorada, tira uma foto de mim, de frente, de lado, de costas, porque eu vou chegar aqui ano que vem diferente. Eu ia só acumulando frustração em frustração. A minha maior insegurança, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, por mais que eu não tivesse constância na academia, ainda assim eu era uma pessoa tecnicamente ativa. Mas eu tinha vários pontos que ainda me incomodavam. Minha alimentação, ela era muito desregulada, assim, eu realmente não tinha uma alimentação saudável. Eu era uma criança que eu comia arroz com ketchup, frango, batata frita, feijão com muita dificuldade, e acabou por aí o repertório. E claro, né, pizza, chocolate, isso aí não preciso nem dizer que era bem tranquilo. Então eu sempre digo assim, se eu conseguir mudar o meu paladar, se eu conseguir hoje criar metas e cumprir elas dentro de treino, dentro de dieta, dentro de tudo, qualquer pessoa consegue, tá? Porque era realmente muito difícil fazer o meu paladar se adaptar a essas diferentes alimentos e que seriam bom para minha saúde. Beleza, todo ano era a mesma promessa de chegar no verão, não com o objetivo de, eu tenho que estar uma malhadona pro verão, não, mas porque eu acredito muito que é muito comum a gente colocar metas de ano. Então a gente começa ali, dá dia 31 de dezembro, dá dia 1º de janeiro, a gente começa o ano com certas metas. Então eu considero muito o final do ano, que coincidentemente aqui pra gente também é verão, como meio que o resultado do meu ano inteiro e de todas aquelas metas que eu acabei construindo ao longo do ano. Então a minha meta era sempre chegar no verão, que é o final do ano, que é o janeiro do próximo ano, com o meu objetivo atingido, né? E acontecia muito que eu me frustrava cada vez mais. Só que nessa época também, eu digo que frustração, às vezes, ela tem que ter assim, tu tem que ter uma meta, tu tem que passar pelo caminho e tu tem que não alcançá-la pra, de fato, te frustrar. Do tipo assim, tentei e não alcancei. Só que no meu caso, eu nem tentava, porque eu não fazia uma alimentação bonitinha, eu não treinava com constância na academia, então eu queria que o resultado fosse que nem mágica. Porque aí chegou esse verão, e eu lembro que
eu realmente fiquei bem insatisfeita. Eu vi que eu tava só acumulando de frustração de ano em ano, já tinha uns 3 ou 4 anos que eu só dizia que eu ia melhorar aqueles pontos que me incomodavam, e eu pensava, é impossível que eu não consiga, de fato, seguir alguma dieta e não melhore. Tenho uma crença muito forte que é, toda dedicação, ela tem um resultado. Seja ela positiva ou negativa. Se eu me dedicar para algo bom, isso vai ter um resultado bom. Agora, se eu me dedicar para algo ruim, cúmulo de hábitos ruins, eu com certeza vou ter um resultado negativo, que era o que estava acontecendo. E foi meio que um verão, assim, que foi uma virada de chave, e eu pensei, não, no próximo ano eu vou estar diferente. Eu não sei se ainda no meu objetivo final, mas eu vou estar aqui diferente. O cenário era esse. Eu realmente não tinha uma dieta, eu não tinha um treinamento direcionado, eu não tinha absolutamente nada. Comecei a treinar no ano da pandemia, então foi entre 2019 e 2020, por aí que eu tive a viradinha de chave. Tem até um vídeo do meu aniversário, que foi tipo julho do ano anterior, em que meu namorado fala assim, vai prometer aqui então que nesse teu próximo ano tu vai ir pra academia com constância todos os dias, tal. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, tenho gravado até hoje, em que eu falei, eu não vou mais faltar à academia. Eu não vou mais me comprometo aí faltar todos os dias, à academia. ou todos os dias que eu me, enfim, 3 vezes na semana. Eu comecei nesse contexto, assim, que as coisas de fato começaram a acontecer. Meu maior objetivo era eliminar a barriguinha saltada, esse contexto falsa magra. Eu tinha um peso saudável, eu era uma pessoa teoricamente saudável, nenhum exame meu apontava nada errado, algo do tipo, mas eu era insatisfeita com gordurinhas localizadas que eu queria trabalhar um pouco mais e que eu sabia que o direcionamento com certeza era eu começar a treinar e fazer dieta específica pra mim. Comecei a treinar em casa com treinos prontos, de plataforma, assim, sabe, pronta, copia e cola e tudo mais. Lembro que foi assim que eu consegui criar constância, facilitou o hábito pra mim, eu já treinar em casa, né, eu já tinha dificuldade ali de ir pra academia, já fazia a promessa de que não ia faltar. Quando fechou tudo no período do isolamento ali, eu acabei sendo obrigada só a treinar em casa, era a única coisa que eu poderia fazer, né, não tinha opção de ir pra academia. Que uma coisa que fez eu criar muita constância foi justamente que os treinos eram em casa, não precisaria sair, então também ao mesmo tempo não tinha desculpa, sabe? Eu vou ter que ir até a academia, vou ter que sair. E eu digo que os treinos prontos de plataforma e tal, esses treinos mais genéricos, cumpriram o papel deles porque eles me ensinaram a treinar, me ensinaram a ter constância, me ensinaram a gostar do processo. Automaticamente, quando eu comecei a treinar, eu comecei a ter um gasto calórico aumentado. Tendo esse gasto calórico aumentado, eu emagreci. Era uma questão matemática e lógica. Eu tava comendo a mesma coisa que eu comia sempre, daquele jeitinho ruim. Eu aumentei meu gasto calórico e eu emagreci. Como eu emagreci, eu pensei, peraí, eu tô só emagrecendo. Daqui a pouco eu consigo direcionar aqui pra eu também ganhar massa muscular. Eu nem fazia nutrição, nada, não tinha entrado na faculdade, nem nada. Procurei Nutri, aí de fato eu entrei e comecei a ter resultados ainda melhores. Em questão de 3 ou 4 meses eu emagreci muito, né? Qual que foi o ponto? Eu dei uma estagnada num certo momento, tá? Quando eu estagnei, eu percebi o seguinte: se eu quero um resultado preciso, né? Eu quero, sei lá, arredondar tal área do meu glúteo, quero diminuir cintura, quero afinar isso, resultados precisos mesmos, em que eu tô mandando o que eu quero, direcionando. Eu também preciso ter métodos precisos. E foi aí que eu comecei. Se eu quero alcançar X, eu tenho que estar me dedicando para isso. No momento que eu faço um treino e uma dieta, né, mais genérico, a dieta já é individualizada, mas um treino mais genérico, eu tenho que me contentar com resultados genéricos. E aí que começou tudo, entende? O que eu percebi quando eu estagnei? Eu percebi que eu acabei reduzindo bastante, assim, eu queria emagrecer, né? Eu falei pra vocês, eu comecei a treinar, aumentei meu gasto calórico, vi um certo resultado ali e pensei, vamos individualizar. Procurei Nutri, comecei com treino de dieta e consegui direcionar um pouco melhor ali meus ganhos, consegui emagrecer um pouco mais. Só que eu lembro que nessa época, não lembro exatamente quanto que eram as calorias da minha dieta, mas eu lembro que nessa época eu baixava, eu cortava. Tipo assim, tinha um lanche da tarde, eu dizia pra mim mesma, na minha cabeça, que eu não estava com fome, pra eu não comer esse lanche da tarde, eu poder cortar. E eu sabia que esse lanche da tarde era pelo menos umas 300 calorias. Então assim, eu devia estar comendo umas 1.100 calorias nessa época. Provavelmente, tá? Eram umas 300, 400 calorias esse lanche da tarde. Eu cortava. Então assim, eu já tava tendo resultados bons, tá? Comendo aquela quantidade que eu comia. Só que eu quis o quê? Acelerar o processo. Então eu comecei a cortar calorias daquilo que já estava funcionando
na intenção de, tipo assim, se eu tô comendo pouco, teoricamente, e eu tô tendo resultado, se eu comer menos ainda, eu vou ter um resultado ainda melhor e mais rápido, né? Eu lembro que isso era já pertinho do verão, que era perto daquela minha promessa de que eu ia chegar melhor, né? Comecei a comer cada vez menos. Resultado de tudo, eu não estava direcionando absolutamente nada dos meus resultados. Além de eu estar fazendo um treino basicamente só para gastar caloria, porque eu não tenho noção do estímulo que faz a gente conseguir de fato manter a massa muscular que a gente quer, né, emagrecer mantendo massa muscular, é claro, o ajuste ali que a gente tem na dieta, logicamente, que é o que consegue fazer manter, mas também o estímulo do treino que a gente está dando. Então, no momento que a gente faz um treino em que o estímulo é genérico, que está estimulando tudo ao mesmo tempo, mas nada muito bem, a gente não consegue ter a precisão de que aquele músculo vai ser mantido ali. Não tinha controle daquilo. Então, eu acabei comendo menos e treinando sem direcionamento, porque era um treino geral. No fim, que aconteceu? Eu acabei perdendo muito, mas muito glúteo. Eu não me considerava uma pessoa sem glúteo. Eu tinha um glúteo ali, né? A construção, um pouco de genética e um pouco também do primeiro estímulo que eu tinha dado, porque querendo ou não, quando a gente parte de não ter estímulo para ter qualquer estímulo, vocês têm que concordar que isso já é um estímulo. Eu parti de nada, de sem treino para um treino, mesmo que genérico, ele já deu ali um estímulozinho, já ajudou a crescer, entendeu? Só que no momento que a gente se torna uma pessoa treinada, o nosso corpo, ele é algo bem adaptável, né? Então ele vai se adaptando com o estímulo que a gente tá dando. Digamos que hoje agachar com 10 quilos seja muito difícil pra ti, mas daqui a um mês, 2 meses, já vai ter te acostumado, isso vai ser algo mais fácil. Então vai ter que colocar pelo menos 5 quilos de cada lado para que a gente consiga continuar mantendo essa dificuldade. Então, mesma coisa, eu fui me adaptando àquele tipo de treino, ao ponto que aquilo já não ficava mais difícil, ficava difícil só pela questão do fôlego, que era um treino mais, como dizem, metabólicos, assim, mais acelerados. E aí eu comecei a ficar um pouco mais fácil. Então, enfim, não tinha ali o direcionamento para manter aquele glúteo como deveria. Quando a gente fala de estímulo correto para manter aquela massa muscular, até a ordem do exercício importa. Uma periodização específica que a gente precisa para aquilo. Como eu não tinha isso, eu percebi que eu não tinha controle dos meus resultados. Então eu comecei a perder bastante glúteo, junto com o emagrecimento. Acabou saindo gordura, como eu queria, mas também toda a massa muscular. Resultado disso, eu acabei ficando bem magra, mas o meu objetivo, que era sair de um falsa magra para um corpo mais definido, não aconteceu. Justamente por isso, porque eu não tive o direcionamento e o estímulo correto. Só que pra mim, tava acontecendo tudo legal, porque eu tava caindo peso na balança. Pra mim, eu tava fazendo tudo certo, sabe? Eu tava vendo ali, o objetivo era chegar nos 60 quilos, menos 60 quilos, só que eu tenho uns 70, né? Tava com 67, aí meu peso começou a cair. Eu, não, tô no lugar certo. Aí caía, e eu, 1 quilo de balança era uma vitória, comemorava. Fui vendo, né, depois de um tempo, que a balança, na verdade, ela mais me enganou do que me ajudou. E tinha aquela falsa ideia de evolução, sabe? Em que eu pensava que aquilo que eu tava fazendo era suficiente, que eu tava melhorando, que eu tava perdendo gordura, ganhando massa. Na verdade, não, eu estava mudando o meu peso. Só que na gente tudo pesa, água pesa, gordura pesa, cocô pesa, tudo pesa, né? Fora que esses treinos que eu fazia, eles eram bem mais voltados pra um cardio. Então era muito burpee, era muito acelerado. É algo que eu gosto, porque querendo ou não, como eu falei, eu tenho um apego muito grande com esse tipo de treino, porque foi o treino que me ensinou a ter constância, como eu falei, cumpriu o papel dele ali, né, por um certo período, de gostar de treinar, de ter constância no exercício, de já estar em casa, então não ter que sair de casa. A gente não tem memória afetiva com comida, eu tenho memória afetiva com treino. Acabo fazendo ele até hoje, mas eu limito. Então eu geralmente faço esse treino que é mais full body, assim, mais metabólico, uma vez na semana. Nas quinta-feiras eu gosto de fazer esse treino mais voltado para gasto calórico. Então é um treino que eu faço os burpees, eu faço tudo que eu gosto, faço apoio, faço e pulo para lá e pulo para cá, eu faço de tudo. Na época aí eu tava muito focada somente neles, então era somente cardio, basicamente o dia inteiro. Eu acabava não dando aquele estímulo que eu falei para vocês, tem estímulo de volume, tem estímulo de peso, tem estímulo de tantas variáveis no treino, deixava com que eu mantivesse aqueles pontos que eu queria, glúteo, quadríceps, coxa, posterior, absolutamente tudo, né? E aí, como que eu percebi, né, que tinha algo errado acontecendo ou que eu não tava no caminho certo? No momento que eu lembro que eu vi uma foto, vou deixar aqui a foto específica pra vocês, tá? Eu vi essa foto e quando eu era mais nova, eu era muito magrinha, assim, muito mesmo. Eu era aquela criança que eu dizia que tinha dificuldade de engordar, não comia absolutamente nada, só queria brincar,
E aí eu lembro que quando eu vi aquela foto, eu tive meio que uma lembrança dessa Amanda, dessa época em que eu era muito magrinha. Eu lembro que eu usava 2, 3 leggings por baixo da calça jeans, porque eu lembro que nessa época de adolescência, assim, tipo, minhas amigas, meus colegas, eles estavam naquele período de colocar corpo, assim, etc. E eu não conseguia ganhar massa muscular, não conseguia ganhar, não digo nem massa muscular, porque eu não tinha estímulo pra isso, né? Eu era adolescente, não treinava, só fazia dança nessa época. Essa foto me deu um pouco de gatilho dessa época. E eu lembro que eu comecei a ver o meu corpo mais infantilizado. E aí que eu percebi que eu tinha emagrecido não somente gordura, mas também massa muscular junto. O glúteo estava reto, e eu comecei a buscar por fotos antigas e eu percebia que antes eu tinha mais glúteo, mesmo quando eu só treinava em casa, com caneleira e tudo mais, o que era oferecido. Então, logicamente, deu um resultado, mas depois de um tempo eu estagnei, comparando. Aí eu fui vendo roupa, aí eu fui vendo foto, eu fui comparando com essa outra época. Isso me frustrou muito, porque eu percebi, poxa, me esforço tanto, vou na academia de segunda a sexta, faço tudo corretinho. O que tá acontecendo, né, que fez eu acabar perdendo tudo aquilo que eu achei que estava construindo? Ponto que eu pensei assim, pra que eu estou treinando? Por que eu estou treinando? Se eu estou treinando para perder o meu próprio resultado que eu construí agora há pouco e que foi tão sofrido construir. Me senti sem direcionamento, me senti perdida, e aí eu percebi que na verdade os treinos que eu estava fazendo, eles já não estavam mais servindo para mim, que eu tinha dado uma estagnada, né? Porque se eu quisesse resultados precisos, eu precisava de métodos precisos. Voltar a ganhar massa muscular, não queria ter um corpo muito grande, porque nem combina, um corpo volumoso e tal, não, mas eu queria ter um corpo definido, que eu tanto buscava, né, desde lá o início. E eu decidi individualizar tudo isso, eu entendi a importância do treino individualizado de fato, e aí tudo mudou. Aí eu comecei a ir pra musculação mesmo, né, ir pra academia, pegar a carga resistida. Eu entendi também esse ponto de que meu corpo tinha se adaptado ao treino somente com o peso do corpo, eu já tinha evoluído pra caneleira, eu já tinha evoluído pra kettlebell, eu tinha evoluído pra várias coisas, tinha feito várias técnicas, a gente tá falando de coisas de realmente 2 anos contínuos de treino em casa. E aí eu percebi que o meu corpo, pra ele sair daquela estagnação, ele precisava de fato entrar com treinamento resistido, treinamento de força e algo individualizado pro meu corpo. Volume de treino, periodização semanal e tudo mais. Aprendizados que eu tive aí, né, além dessa ideia aí de individualizar treino e de peso resistido, em que meu corpo se adaptou ali com a cara, em que eu precisava jogar um estímulo no meu corpo para que ele consiga absorver e devolver aquilo que eu queria, tornando o músculo maior e mais forte. Além desse primeiro aprendizado, outro aprendizado também que eu tive, justamente essa mudança de mentalidade de parar de perseguir uma balança. Eu cortei tudo, eu ajustava tudo, eu cortava lanche ou tudo, pra conseguir chegar num peso específico, que era 60 quilos pra menos. Cheguei nele, eu percebi que na verdade aquele peso de balança não significava nada pra mim e ele só me enganou. Ele não contava somente com a gordura. Ai, Amanda, mas eu faço ação física com biopedância. Gente, biopedância também, mesma coisa. Todos esses métodos avaliativos, mesmo o plicômetro, que é aquele que a gente pega na barriga, eles são uma estimativa. O único padrão ouro que a gente tem de avaliação física é o exame de DEXA, que é um exame bem mais caro, de fato, e que não acho que tenha tanta necessidade. Lá sim a gente consegue ver de fato qual é o teu gasto no metabolismo basal e tudo mais, e com certeza, o nosso padrão ouro que a gente diz assim. Mas agora, todos esses outros, eles são uma cruza de informações e que a gente chega num valor específico X, de porcentagem de massa muscular e tudo mais, mas ele é muito variável. Eles passam por protocolos, então, 7 protocolos diferentes aqui, em que um considera 4 dobras, que é, sei lá, tríceps, coxa, panturrilha. Essas dobras que consideram protocolos diferentes podem ser dobras que me desfavorecem, como por exemplo, se eu pegar uma dobra que considera tríceps, coxa, ilíaca, que é essa partezinha aqui do flanco da cintura, e sei lá, vamos dizer panturrilha, que seja, são regiões que mulheres naturalmente acumulam mais gordura. Tríceps, acumulamos gordura. Ilíaca, acumulamos gordura. Coxa, mulher tem muito mais gordura nessa parte superiores, né? Por causa disso, já que eu vou considerar um protocolo que só tem essas dobras aí consideráveis no cálculo para chegar no percentual,
Vocês concordam comigo que se forem dobras que eu tenho uma maior quantidade de gordura, o percentual de gordura vai ser maior? Agora, se eu manipular isso e fizer um outro protocolo e considera só 3, digamos panturrilha, bíceps, abdômen aqui, eu não acumulo muita gordura aqui, é mais aqui assim, então aqui não. O percentual vai dar bem mais baixo. Então, enquanto no mesmo momento, fazendo a mesma avaliação física, eu posso ter 23% de gordura usando um protocolo, usando outro protocolo, eu posso ter 15% de gordura, entende? Então é por isso que é muito variável, depende de protocolo que a gente vai fazer. Mas ainda assim é uma estimativa, entende? Não é aquele teu percentual de gordura. Eu me importava muito mais com o que eu tava vendo no espelho a partir desse momento que eu me frustrei com a balança. Outro aprendizado que eu acabei tendo também é que nessa época eu achava que para ter a barriga definida, para perder a barriga, para perder o abdômen, eu tinha que fazer abdominal o dia inteiro. Então todos os meus treinos tinham abdominal. Tem problema fazer isso? Não tem problema, mas também não tem um motivo pra gente fazer isso. O que realmente faz a gente perder gordura corporal é a gente conseguir fazer um déficit calórico efetivo. Ali o balanço da dieta que vai fazer isso acontecer de fato. O treino de abdômen, ele fortalece a região e ele entra aí como um complemento. De ser o estímulo do que a gente vai manter, ainda ajuda a ganhar massa muscular, sido metabolicamente ativo. Então, para conseguir manter o músculo aqui, a gente tá gastando calorias no nosso corpo para manter o músculo. Então, se eu tenho mais músculo, automaticamente eu vou gastar mais calorias porque eu tenho que manter ele ali. Então, ganhar músculo é algo positivo, por isso que musculação também ajuda a emagrecer, né? Mas, além disso, também ela ajuda a sinalizar para o nosso corpo aonde a gente quer manter essa massa muscular ali por mais tempo, sem perder ela no emagrecimento. Foi aí que eu percebi que, na verdade, treinar o corpo todo era muito mais efetivo do que eu fazer um treino específico só de abdômen. Eu tava ficando ali 20, 30 minutos, o meu abdômen exausto, fadigado. Até que esse momento eu tive insight de que não adiantava eu treinar mais abdômen. Minha barriga não ia secar por causa disso. Meu músculo só ia se cansar. Como qualquer outro. Então ele faz a hipertrofia ali, mas ele não consegue reduzir a gordura daqui. Eu digo que o processo de perda de gordura, ele é como esvaziar uma piscina. A gente não consegue esvaziar só um canto. A gente tem que esvaziar todo o nível da água para que aquele canto também saia. A perda de gordura é exatamente assim que acontece. Fim da história, o que eu aprendi com tudo isso, né? Que não é sobre secar mais rápido. Na verdade, é sobre construir um corpo sustentável. Então, o que eu fiz foi basicamente uma recomposição corporal, né? Em que eu consegui, de fato, colocar ali o estímulo do treino, direcionar para o que eu precisava. E assim como na dieta também, eu comecei a direcionar esses ganhos. Então, ao invés de eu puxar a comida para baixo, eu puxava mais para cima. Eu não fiz um booking nesse momento, não, eu me mantive em déficit calórico, né? Mas eu consegui colocar o estímulo. Como eu já tinha secado bastante aí, eu consegui construir massa muscular de uma forma um pouquinho mais limpa, sem que eu precisasse entrar num bulking de fato, né? Se você também tá nessa fase, deixa eu dar um recado, tá? Primeira coisa, comece entendendo que você precisa estruturar o seu treino. Precisa de periodização, precisa de volume, tá? Se quiser, dá pra jogar esse meu conselho fora, mas eu tenho certeza que vai ficar aí mais 2, 3 anos patinando, vai voltar nesse vídeo e vai de fato absorver o conselho da forma correta. Precisa de uma periodização de treino. Não digo isso somente por ter uma consultoria, né, que é o Squad, minha consultoria fitness, então a gente tem todo um acompanhamento em volta disso. Você me pergunta, Amanda, é uma consultoria de treino e dieta? Não, eu acho até ruim a gente reduzir somente a isso. A gente não entrega treino e dieta, a gente não entrega um plano, a gente entrega solução para anos de estagnação, como isso que eu tô falando, que eu fiquei 2, 3 anos aí patinando o mesmo resultado. Então a gente entrega a solução para isso e tudo que isso envolve, em que o treino e a dieta são somente uma ferramenta desse todo. A gente tem um acompanhamento realmente muito próximo 24 horas, a gente trabalha de uma forma muito exclusiva, com poucas pessoas, né, em que a gente consegue dar essa atenção e trabalhar próximo. Então hoje, tudo isso que eu errei, eu não permito que os outros errem. Por quê? Porque eu tô junto, no dia a dia, no passo a passo, e junto mesmo, assim, realmente a gente tem esse suporte no celular e tudo mais. Mas enfim, não digo isso somente por ter uma consultoria, porque tu pode fazer sozinho, tu pode procurar outra pessoa. O que eu tô te passando aqui de informação, realmente é para que tu absorva, não para que tu necessariamente me procure para que eu possa te ajudar. Primeira coisa, a gente tem que entender que isolar um treino vai fazer muito mais sentido e te levar no teu resultado que tu quer muito mais rápido. O treino, ele precisa ser periodizado, pensado pra ti. Toda vez que tu estiver fazendo treino geralzão, entenda, ele vai funcionar. Ah, mas Amanda, eu faço um treino geral aqui de planilha, pronto, não sei o que, funciona. Mas vai ter um fim.
Vai ter um momento que vai estagnar, não adianta, ele vai dar uma estagnada pro resultado que tu quer, porque tu não tem controle daquilo que tu tá ganhando, daquilo que tu tá construindo, né? Então é o que eu digo, o treino ele funciona, o treino geralzão, pensado pra todo mundo, ele funciona pensando em gasto calórico, pensando em tirar alguém do sedentarismo, pensando em colocar constância no treino, pensando em ser algo legal, e ele pode continuar na tua vida sendo um plus, entende? Mas se tu tem algum objetivo muito específico de construção, de quero arredondar o glúteo, quero construir a marquinha lateral ali, tu precisa direcionar isso, direcionar também os teus métodos, né? Dieta, quando a gente fala de perda de gordura, é a alimentação que manda. Então a gente de fato precisa pensar aí numa dieta que faça sentido. E o maior problema que eu vejo as pessoas não estão com dificuldade de encontrar profissionais que façam bons planos, que façam bons treinos e tudo mais. Elas estão com dificuldade de encontrar profissionais que realmente consigam fazer com que ela siga aquele estabelecido. Então que tenha adesão. E para isso, esse acompanhamento próximo, eu falei para vocês, faz total diferença. Mas enfim, uma dieta que realmente caiba na rotina. Não adianta a gente tentar se encaixar no protocolo da prima, da tia, da irmã. A gente tem que ter um plano nosso, que cabe na nossa rotina, nos nossos horários, nas nossas coisas. É só isso que vai fazer realmente diferença pro nosso objetivo. E não somente pensar em calorias também, né? Como vocês viram, eu pensei só em calorias aí e aqui, ó. Não consegui chegar no resultado que eu queria, cortava lanche, cortava isso, eu ficava com fome. Então esse definitivamente não é o caminho. A gente tem que realmente pensar num plano estruturado pra gente conseguir evoluir, tendo resultado, mantendo o músculo que a gente quer, ganhando músculo onde a gente quer. E eu considero que, assim, foi realmente uma virada de chave quando eu comecei a individualizar. Se eu pudesse dar o maior recado, seja, individualize aquilo. Métodos precisos dão resultados precisos. Então, se você quer resultados específicos, você precisa de métodos específicos também. Esse foi o maior ganho que eu tive, o maior aprendizado que eu tive, que, assim, eu demorei pelo menos aí uns 4 anos para eu conseguir chegar nessa conclusão, nesse resumo, e algo que poderia ter sido muito mais potencializado, muito mais rápido. Então, gente, adorei compartilhar com vocês, vou trazer muito mais conteúdos que inspiram, assim, né, que conseguem aplicar na prática. E até o próximo vídeo no canal, me contem se gostaram desse formato. Até mais!